Eu pensei da nossa conversa de hoje, eu pensei em falar rapidamente o que é a sistematização, que está aí na última roda. Aí vocês que já estão com essa preocupação na cabeça de como fazer, poderia trazer as dúvidas, as perguntas e a gente ir dialogando sobre isso, porque eu acho que fica mais. é, a gente pode fazer isso de forma mais prática, eu acho, né? Então, eu pensei em falar rapidamente o que é a sistematização, e aí, em seguida, a gente abre e começa, então, a conversa, né? Aí, nessa última rota do curso, na trilha 4, é o que é sistematizar, né? Aí eu queria começar falando com vocês, porque essa palavra sistematizar, ela, não sei se vocês recordam, mas ela aparece muito, por exemplo, quando a gente está participando de uma assembleia, de um encontro ou de uma atividade, que a gente precisa que alguém faça um registro, aí você pergunta assim, ó, quem pode sistematizar, né? A pergunta a gente faz essa pergunta. E, na verdade, a pergunta que a gente deveria fazer é quem faz o relatório, né? Porque a sistematização ela é mais do que a gente fazer o. Ela é mais do que a gente fazer o relatório de uma atividade, né? Então, queria que a gente pensasse nessa prática nossa para dizer assim, às vezes a gente usa a palavra como a palavra conscientização, né? É uma palavra que a gente usa muito. A gente diz assim, olha, é preciso conscientizar, ou é preciso dessas pessoas conscientizar. Às vezes é preciso da pessoa saber, é preciso da pessoa informar sobre o assunto, a gente diz conscientizar, né? Então, é uma palavra. O Paulo Freire gastou um livro para poder explicar para a gente o que é conscientizar. E, às vezes, a gente usa assim, quando eu quero informar sobre um determinado assunto, aí eu digo assim, conscientizar, quer dizer, eu reduzo um conceito muito amplo, eu reduzo para um sinônimo daquilo que não é, né? Assim como a palavra sistematizar, né? Então, vamos lá. Sistematizar, nesse última rota, tem um link para a gente acessar um texto do Oscar Hara, que é um pensador latino-americano, trabalhou muito com o Paulo Freire. Ele trabalha esse conceito do que é sistematizar. Então, ele vai dizendo que toda a nossa prática é uma prática que precisa de ser sistematizada quando a gente quer que é, ela se como que é? Fala, como ela se dê em processo, né? Processo é outra palavra que ela está sempre na nossa boca, né? Então, quando eu quero que algo seja processual, ela precisa ser sistematizada. Para que ela vai ser sistematizada? Para eu perceber as pontas, onde é que eu tenho que voltar, onde é que eu tenho que avançar, né? Então, quando eu quero que uma prática ela deixe de ser eventual e seja processual, né? Eu tenho que organizar isso eu tenho que sistematizar essa prática para eu poder voltar sobre ela. Mas voltar de que jeito? Não só voltar a ler sobre ela, mas perceber, a partir da teoria que eu estou sustentando essa prática, o que eu posso alterar, o que precisa repetir, onde é que eu preciso estar mais atento, né? Atenta. E aí, então, isso é a sistematização. Para eu fazer uma sistematização, o que eu preciso ter? Né? Aí está dito para vocês, eu preciso ter o registro da roda, e o registro é composto de quê? Eu tenho que fazer fotos,
né? E as fotos, elas são fotos pensadas, que às vezes a gente faz um tanto de foto assim, tudo desorientado, né? Eu faço às vezes 5 fotos da mesma coisa, né? O que eu preciso registrar aqui, por exemplo, de fotografia, que vai me ajudar a entender essa situação aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está escutando de forma muito atenta, então eu vou registrar isso aqui. Eu tenho uma pessoa que está muito distraída, ela está fazendo outra coisa, também eu posso registrar, né, para dizer, essa pessoa ela não foi envolvida nessa ação, porque eu não consegui dialogar, não consegui aproximar com ela. O que eu preciso fazer para eu aproximar dessa pessoa? Eu posso fazer do geral, para eu ter uma noção de como é que está o movimento e o comportamento das pessoas. Posso fazer de grupos, para eu poder dizer... As fotos, o registro das fotografias também são intencionais, né? Porque senão eu fotografo assim por fotografar, né? Então, o registro fotográfico ou a filmagem às vezes a gente vai fazer a filmagem de uma atividade e nessa filmagem da atividade, às vezes o cara que está filmando, a pessoa que está filmando é que fica no centro. E às vezes atrapalha demais todo o evento, porque a pessoa fica na frente, a coisa. Como que eu vou registrar filmar esse evento de forma discreta, que a pessoa nem perceba que está sendo, para não constranger ninguém? A foto também é da mesma coisa. Então, esse registro, tanto fotográfico como o registro de filmagem, eu tenho que cuidar das pessoas que vão fazer isso para que não distraia o grupo que está fazendo a roda daquilo que é central, que é ele participar, ele dizer a palavra, né? Porque senão eu tiro a atenção do foco que para a pessoa poder dizer a palavra com confiança, né? Então, esse é o registro, vamos dizer assim, de imagem, né? Que a gente precisa guardar e organizar para a gente poder olhar depois e dizer, olha aqui, que interessante perceber isso aqui que estava acontecendo, esse tom de voz, tudo isso conta para a gente fazer a sistematização. A outra questão é o registro da roda. Normalmente, uma coisa que a gente tem que estar bastante atento é que, às vezes, as secretarias que a gente faz, a pessoa fala assim, eu vou fazer um resumo, né? Aí ela escreve, todos estavam sentados, todos concordaram com isso. Aí você tem uma anotação que não te serve para absolutamente nada, porque o resumo é tão resumo que você não sabe o que aconteceu naquela atividade. Então, o relato ele precisa guardar muito da fala das pessoas, né? Porque a fala das pessoas que estão dito lá, vamos supor, você vai conversar sobre os tipos de violência, né? Você vai estar trabalhando essa roda, os tipos de violência. Aí a pessoa diz assim, engraçado, eu não percebo, nunca percebo essa coisa da violência psicológica, porque ela é mais complicada de poder perceber. Percebe que ela está te dando um elemento que é a roda, essa violência psicológica ou a naturalização da violência, ela é mais difícil de você identificar. Ela está dizendo isso, né? Se você escuta isso, vamos supor, Rafael, vocês que vão fazer roda em mais de um lugar, né? Então, se esse dado ele é um dado que repete em todas as rodas, isso é fundamental para vocês terem isso registrado, né? E registrado, e se possível, gravado, né? Porque aí, se você precisar voltar, copiar aquele lugar, olha, a gravação é mais por segurança, né? Porque eu queria voltar naquela fala lá para eu anotar tal e qual a fala da pessoa,
né? Então, você pode fazer isso. O cuidado que a gente tem que ter ao relatar posteriormente é não usar o nome das pessoas, né? Você pode colocar participante 1, participante 2, ou criar um nome, beta, alfa, ou qualquer coisa assim, para resguardar aquela pessoa, porque às vezes o que ela traz é uma coisa que ela não quer ser revelada, né? Ela é uma confiança ali. Então, esse contrato de confiança, ele precisa ser resguardado. Então, no relato também, aí você fala, o Rafael disse tal coisa, e você não quer que aquilo seja dito. Então, você vai dizer o participante 1, o Delta, o João, sei lá, qualquer nome, ou principalmente nomes que não remete a pessoas conhecidas. Então, esse cuidado a gente precisa ter, né, na hora de fazer o relato. Esse é o relato da roda, né? Então, você vai fazer um relato e aí você precisa ver o que repete, o que é mais difícil. Vamos supor que tem um choro, ou que tem uma pessoa que pergunta e a outra responde com agressão. Isso também é um dado para você. Nesse ponto, tivemos um participante que, ao falar disso, chorou, né? Um participante que, ao falar disso, não conseguiu olhar para os outros. Tudo isso, esses dados, ele é importante no relato, porque é um jeito de você perceber como que a pessoa lida com a temática, né? Você vai tratando uma vez, se você vai fazer mais de uma roda com um grupo, né? Você pode fazer roda 1 com um grupo, roda 2, roda 3, roda 4, ou repetir, às vezes, a temática, aí você vai ter isso alterado também, registrado, né? Então, o que é, vamos dizer, a sistematização? Eu tenho o registro fotográfico, eu tenho a gravação, eu tenho o registro, às vezes, de filmagem, eu tenho a escrita do relato, eu tenho tudo isso que são os dados que me dão a roda. Mas eu tenho os conteúdos estudados no curso, né? O que é a roda, como é que eu escuto, o significado do que é a roda, o que é o significado disso do ponto de vista da cultura. Eu tenho isso sistematizado, eu tenho vários textos que eu li. Muitos dessas escutas eu quero dizer, olha, segundo Paulo Freire, essa fala é uma fala que revela isso, 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 né? O Oscar Hara, quando está sugerindo que a gente faça sistematização, nesse caso, a sistematização, aí você vai lá no autor, cita o autor, do mesmo jeito que você vai citar o sujeito que fala, você cita também o autor para sustentar o seu relato. Então, essa é a segunda parte que você faz, e quando você estiver pronto, articulado isso é a sistematização. Então, a sistematização é o relato, mais a fundamentação, a leitura que você vai fazendo daquele dado. No nosso caso, que estamos trabalhando, por exemplo, acho que a maioria aqui está trabalhando as rodas pela vida das companheiras, vocês têm ainda os conteúdos que estão ali por detrás. Tem os tipos de violência, o que é a questão da discussão sobre as masculinidades, tem as políticas públicas. Vocês podem, a partir dessa escuta das rodas, também fundamentar essas escutas que vocês vão fazendo, né? Não precisa ser muita coisa, não precisa fazer uma tese de doutorado, não é isso, mas há aspectos que vocês falar que eu podia reforçar
com a ideia do Paulo Freire. Aqui eu podia reforçar com a Lei Maria da Penha. Aqui eu podia fazer isso. Entendeu a ideia da sistematização? Então, é um relato, vamos dizer assim, é um relatório, mas é um relatório que quem vai ler esse relatório seu sabe que houve escuta, houve percepção e está fundamentado, né? Você pode situar da onde foi, olha, essa roda, ela foi feita. Eu vou pegar esse exemplo que você deu, Rafael. Essa foi realizada em Erechim. Vamos supor que vocês vão fazer uma sistematização a nível de Estado, no final, para vocês terem um pouco a realidade do Estado sobre a questão. Então, as rodas realizadas em Erechim, Passo Fundo e esses lugares, elas nos indicam tais e tais e tais coisas. Vocês podem, ao final, fazer conclusão, mas no início, na introdução da sistematização, você pode situar o leitor, a leitora, dizendo essas rodas realizadas em tal lugar, né? Por exemplo, uma roda realizada no sul do Brasil, ela tem que ter a cara do sul do Brasil, né? Precisa dizer. Lembra que a gente sempre diz isso? Aqui não tem a cara da nossa realidade, né? Vamos supor, a Silene vai realizar uma roda em São Paulo, não é na capital, é no interior, né? Então, ao fazer a sistematização, ela vai dizer, aqui essa roda situa, né? Uns jovens de tal lugar, numa cidade do interior de São Paulo, porque ela é diferente de uma roda realizada na capital, né? Alguém aqui que está, por exemplo, lá do Nordeste, né? Lá de Alagoas. Quem tá realizando, ela consegue dizer para quem vai ler esse relatório, não só para isso, não é só para quem vai ler, mas isso serve para depois vocês voltar para esse material e dizer, olha, o próximo passo é esse agora. Aqui está dizendo que o próximo passo é esse, né? Aqui tem duas perguntas já no chat. Uma pergunta é assim, pelo que eu entendi, a Joyce está dizendo. Joyce? Pelo que eu entendi, o relatório é tudo que aconteceu nas rodas. Sim, é tudo que acontece na roda, né? Da onde é que você está realizando, quem participou, quantas pessoas participaram, quantas rodas você realizou. Eu realizei 2 rodas. Não, eu realizei 3 rodas. Essas rodas foram com público diferente. Essas rodas foram com o mesmo público, né? Então, você faz o relatório daquela roda e você fundamenta esse relatório com o conteúdo que você trabalhou no curso. Compreendeu, Joyce? E o Davidson também pergunta, vou aqui, se alguém quiser falar no microfone também pode. Aqui, acredito que sejam os pontos principais. Davidson, o cuidado que você tem que ter, essa ideia dos pontos principais, é principais para quem? Esse é o problema dos pontos principais. Porque quem vai eleger os pontos principais é o relator, a pessoa que está relatando. Quer dizer, o relato ele tem que ser da roda e das conversas vindas, se possível, dizendo, quando formos dizer dos tipos de violência, o Davidson disse isso, a Joyce disse isso, o Rafael disse isso, né? Aí depois fala, essa parte aqui dessa fala, ela foi a mais repetida. Por isso, é uma fala que nós temos que prestar atenção. Por que essa fala está repetida? Porque uma fala vai ser repetida numa região e pode não ser repetida em outro lugar. Então, isso a gente vai ter que ficar muito atento. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Inclusive, as fotos.
podem ir na sistematização? Claro. Aí, ou você pode colocar as fotos para ilustrar, se você quiser fazer um relato ilustrado, ou você quiser fazer o relato e no final você coloca as fotos, identificando ou não, tá? As fotos. É importante isso. Sim, e como eu não tinha conta do meu celular, entrou. Ah, tá. As rodas podem ser no mesmo dia? Aí depende, tá? No caso, 4 rodas no mesmo dia, você vai realizar com 4 grupos diferentes, ou você vai realizar, porque se for com o mesmo grupo, você mata o grupo, né? Porque os temas não são temas fáceis de tratar, né? Eles são temas difíceis, principalmente se você conseguir envolver as pessoas. Vamos supor, se você vai falar, por exemplo, da primeira roda, que trata da questão de gênero, né? Para muita gente, esse tema é novo. Então, até o grupo engatar, até o grupo poder começar a falar disso, às vezes vai demorar. Então, é melhor você pensar, por exemplo, realizar uma mais espaçado, ou vamos supor, eu consigo realizar 2 em dias, em uma semana e na outra semana outra. Pensa isso por causa da temática, porque a temática não é temática simples, tá? Então, vocês vejam essa questão. Eu não sei se eu consegui ler todos os comentários, me ajudem aí. E se não, vocês podem também perguntar aqui, porque também ajuda aqui. Ah, tá bom, entendi, Carmen. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida que poderia... Lembre-se que a dúvida que a gente tem, por mais boba que a gente acha que seja, pode ser a dúvida de todo mundo, né? Então, a pessoa que formula a dúvida, normalmente ela formula a dúvida para todo mundo. É importante você formular. Tem alguma dúvida que alguém de vocês queiram trazer? Carmen, eu não tenho, não é bem a dúvida, assim, mas é uma questão de como a gente está pensando as rodas, tá? Tá. Quando eu estava sistematizando o projeto, por mais que eu ainda não enviei o projeto, somos atrasados, Uhum. mas quando a gente estava sistematizando o projeto aqui, pensando, né, construindo o projeto, a gente estava, eu inclusive respondi numa das avaliações dizendo que não iria aplicar exatamente as rodas, né, que temos, mas que eu iria fazer uma adaptação, né, diante da realidade de cada diocese, o que as dioceses estão querendo discutir também, por mais que nós apresentamos os temas, né, fizemos o levantamento de vários temas, e aí as dioceses estão respondendo conforme o desejo, e aí nós estamos pensando rodas a partir disso. Claro que o material ajuda bastante, porque tem várias, sei lá, material os arquivos que tem junto ali, né, os anexos, né, ajuda a refletir muito os textos, as músicas, as Uhum. dinâmicas, são coisas que vai nos ajudar, tá nos ajudando a pensar as rodas. Uhum. Mas eu não estou sendo fiel assim, exatamente às rodas, a não ser que Uhum. alguma diocese, eu quero fazer essa roda específica, e tudo bem, a Tá. gente aplica a roda, tá? Eu acho que só isso. E quanto as rodas que foram aplicadas aqui na escola, eu não sei se eu coloco essas rodas todas já no relatório aí, na sistematização, porque foi a gente ofereceu as rodas, aí a professora estava com um projeto de Semana da Consciência Negra e pediu para a gente pensar umas rodas com o ensino médio e com o ensino fundamental dessa forma. Tá, como a turma era grande, a gente dividiu essas turmas. Então foram 4, a mesma roda, só que 2 rodas de manhã com o ensino médio, e aí a gente mudou outras dinâmicas, tentando pegar umas dinâmicas mais acessíveis através de contação de histórias para o ensino fundamental, porque era o 6º ano. Então, eu peguei um livro de histórias africanas, né, de contos africanos, e fui a partir dali, né, na imaginação deles, tentando trabalhar o tema, a temática. E foram legais, só que com o 6º ano foi bem cansativo. E aí, isso que você estava falando agora, né, que alguém perguntou, as 4 rodas, né, no mesmo dia, eram temas, era o mesmo tema. Só que mesmo sendo o mesmo tema, cansa muito. Assim. Então, eu não sei
se, sei lá, uma dica aí por experiência própria, eu acho que 4 rodas é muito pesado, né? Se a gente pudesse pensar uma roda de manhã, no turno da manhã, uma roda de tarde, eu acho que já facilita melhor, porque aí você descansa, consegue ter mais atenção, até para algumas perguntas que deixam a gente desconcertado, porque isso acontece, né? E tem algumas reações também dentro da roda que eu fiquei assim, e agora, para onde eu vou? Só para ter uma ideia, teve um menino, o segundo grupo da manhã, no final da roda, a gente estava se despedindo, ele lança um comentário polêmico. E aí, o que que tu faz? Eu não vou voltar naquela escola agora para poder falar sobre isso, assim. E também, ao mesmo tempo, a nossa preocupação de não deixar ele sair como se, sei lá, como se o que ele está dizendo, a gente se calou porque está dando consentimento para ele. É bem delicado isso. A gente tentou dar uma contornada e refletiu rapidamente, mas a gente não tinha mais tempo. Assim, olha, acho que está aí. A nossa saída foi, acho que é um tema, essa pergunta não dá tempo da gente trabalhar ela agora. Eu acho que fica para todo mundo fazer uma pesquisa e aí vocês discutem na aula numa oportunidade, né, que a professora tiver aí e vocês quiserem trazer esse tema de volta, vocês discutem. Mas foi a forma. Mas é isso, né? O quanto que é delicado, você também está cansado já, e aí para ter essas expertises, às vezes, é bem mais delicado. Rafael, você trouxe um punhado de coisa que eu acho que ajuda a gente, né? Eu acho que essa questão, assim, ó, tem alguém que perguntou também como é que a gente lida, por exemplo, se alguém chora, se alguém faz uma pergunta, se seja polêmico, como é que a gente faz, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, essa sensibilidade, mesmo, por exemplo, que uma pergunta vem no final, e não é possível trabalhar a pergunta, você pode responder a pergunta, assim, dizer isso que você fez, a professora vai continuar o trabalho, você conversar com a professora e talvez fazer isso que vocês falaram e também aproximar da pessoa, né? Do menino. Olha, o tema é importante, como vocês fizeram geral, fizeram bem, mas também pode também aproximar e dizer, olha, você pode encontrar isso, nisso. Dar algumas dicas para a pessoa, né? Porque ela trouxe uma dica. Porque a gente não vai conseguir resolver todos. Pode abrir. Tem temas que, às vezes, ele vem na terceira, na quarta, na quinta vez que está conversando sobre o assunto, porque a pessoa, às vezes, não tem coragem de trazer, ou ela traz situações que é da vida dela, que ela não vai expor num grupo grande. Então, tem tudo isso. Então, a gente tem muita sensibilidade para dizer assim, chorou, na hora você presta atenção para dizer o que eu posso fazer aqui, né? Convidar o grupo para poder ser sensível, mas cuidar para não expor a pessoa, né? Então, tudo isso são temas que a roda provoca e que a gente terá que ter, não podar, né? Não fechar, mas abrir, dizer, olha, nós podemos, numa outra roda, quem sabe abre um novo tema, Rafael, né? Para a próxima roda, organizado. Eu estou com problema de conexão, tá? Pode ser que tenha alguma caída aqui. Vou explicar para vocês isso. Então, eu queria. Você falou, cada roda ela precisa ser adaptada. Às vezes, gente, você vai começar com uma pergunta, vai ter uma segunda e uma terceira que você deixou lá de stand-by, né? Para você fazer. Mas a primeira pergunta já fez a roda. Então, não precisa de você fazer a segunda e a terceira. Você vai ter essa sensibilidade para poder perceber isso. Porque, às vezes, a conversa dispara, às vezes ela não dispara, né? A gente precisa fazer a conversa fluir. Então, como que cada grupo é cada grupo? Como é que eu vou fazer um grupo conversar? Então, tudo isso
a gente vai percebendo como fazer e adaptando. Às vezes você tem que fazer essa adaptação na hora, né? O grupo não fala absolutamente nada, fica silêncio, né? Então, como é que você faz? Então, tudo isso é jogo que a gente tem que trabalhar e ficar atento e não fazer sozinho também, pedir uma pessoa, porque um pode prestar socorro para a gente, né? Seja no nível da polêmica, seja no nível da emoção, seja no nível da conversa, tudo isso a gente vai fazendo adaptação, seja da linguagem, porque às vezes aquela linguagem que tem no livro, ela não é a linguagem da conversa, né? Daquele grupo que está aí. Então, você tem que pegar as perguntas e organizar, você tem que pegar o assunto e tornar ele mais próximo. Então, tudo isso vai exigir de todos nós sensibilidade para o lugar onde a gente está, né? Cada um sabe aí o lugar onde está, né? Não sei se a gente conseguiu falar de todas essas questões, tanto as trazidas aqui. Então, essa questão a, referente à questão da adaptação que você fez, Rafael, ela é necessária em todos, né? A gente não pode inventar temas, né? Porque se eu inventar tema, eu tenho que construir a roda inteira com passos, com metodologia, mas organizar ela de acordo com cada lugar que vai aplicar, isso é necessário fazer, tá? Alguém mais, gente, quer trazer, contribuir? Algumas pessoas perguntaram o tempo da roda. No livro, todos os cadernos das rodas, eles estão ditos que é entre 1h30 e 2 horas a roda, porque passou disso, por exemplo, já vai complicando, né? No caso, vocês fizeram uma roda com muita gente lá pela foto, a gente vê, né? Aí, quando tem mais pessoas, melhor fazer grupos menores para gerar conversa e depois traz a conversa para o geral, se você não tiver mais gente para escutar nos grupinhos. Mas se tiver gente para escutar nos grupinhos, pode pôr gente escutando em cada um dos lugares, né? Então, alguma outra questão que vocês queiram trazer? Eu tenho uma dúvida em relação ao que a senhora acabou de falar, de ter uma pessoa ajudando com a gente, porque assim, na hora da aplicação das rodas, nos livros, né, das rodas que vieram, no material que veio, tem dizendo para fazer tipo uma formação antes com essa pessoa que pode nos ajudar, e aí é necessário realmente ter essa pessoa, ou podemos fazer só a gente, aplicando a roda? Ô, Joyce, a gente sempre usou as rodas de conversa fazendo a capacitação da equipe que vai com a gente. Nós sempre usamos, porque dá mais segurança para a gente, ainda mais que a roda ela tem um movimento que a gente sozinho trabalhando ela é muito exigente. Claro que uma pessoa sozinha consegue fazer, não estou dizendo que não consegue, mas a equipe, você ainda terá gente para poder multiplicar essa ação em outros lugares. Isso que você vai garantir. Mesmo que no começo você vai trabalhando com uma pessoa, depois com outra pessoa, então isso vai te dando mais gente para poder multiplicar essa ação. Alguma outra dúvida que vocês queiram trazer? Porque senão a gente pode encerrar
E aí vocês podem trazer as perguntas, seja lá no curso, ou seja no grupo mesmo, onde vocês estão, no grupo do WhatsApp, dizendo, eu tenho essa dúvida, porque às vezes na hora de fazer, a gente também quer conversar com alguém, faz isso, traz lá a dúvida, essa questão toda. Tá? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, ó, a gente está pensando, por causa desses atrasos todos, talvez de colocar o final do curso para o dia 15 de dezembro, por ali, para dar mais tempo para a gente fazer o relato, aplicar a roda, nem que for 2 rodas até lá, a gente fazer o relatório e enviar, né? Porque aí a gente produz e depois vocês, pouco a pouco, vão enviando o relatório das outras rodas, do projeto inteiro que vocês estão fazendo. O que vocês acham disso? Vocês alguém está dizendo aqui que acha perfeito, concorda. Eu fiquei com Isso dúvida. dá mais tempo, né? Tá, dia 15 seria o encerramento do curso com o relatório do que já foi feito. Não, vocês podem enviar depois também o relatório. Estou dizendo assim, até o dia 15, às vezes dá tempo de você já enviar, mas às vezes, se não der tempo, você fala, não, eu vou enviar até o dia 30. Entendeu? A gente pode ir conversando sobre isso. Tá. Então, tá bom, gente. Então, eu vou depois fazer isso, né? Colocar vocês, colocar o curso até o dia 15. Quem conseguir concluir antes, conclui, não tem problema. Quem depois quiser enviar também pode. Mas eu acho que se vocês conseguirem até o dia 15, isso facilita muito também, porque aí não fica coisa para o final, né? Fica, talvez, o que vocês vão realizar do projeto de intervenção no próximo ano e que depois pode fazer um segundo relatório de sistematização. Tá? Carmen? Diga. Olá, boa noite. Em relação a essa parte que você está comentando, é para enviar o projeto ou é para enviar um relatório? Porque eu fiquei na dúvida, de, tipo assim, de fazer o relatório dessa maneira fragmentada que você está comentando, né? Tipo, eu fiz agora no final desse ano, algumas rodas antes do encerramento do curso. Aí enviar essas 2 rodas para depois, no próximo ano, se possível, aplicar mais outras rodas e enviar também junto com o relatório. Ou é em relação ao projeto, a proposta do projeto para enviar até essa data? É isso que eu estou na dúvida. Não, o projeto, Davidson, já era para ter enviado até o dia 15 de novembro, que a gente pediu para vocês enviarem o projeto de intervenção, né? Então, se você não enviou ainda, se possível, envia para a gente o projeto, tá? Do jeito que você fez, o projeto ele não é fixo, não, né? Você pode ir alterando ele. Nós aqui estamos aplicando em tal lugar, mas a gente vai alterar. Então, você altera o projeto e fala, ele em 2022 ele vai ter essa característica. Não tem problema. Pronto. Tá? É porque, no meu caso, eu acabei já enviando o projeto, né? Eu acho que uma pessoa já até comentou, fez algumas pontuações de algumas coisas que precisam ser acrescentadas. Eu estou refazendo isso. Mas só que a minha questão é a seguinte. Agora, em 2021, como o curso ficou mais especificamente nessa segunda metade do ano, então as pessoas foram meio que atribuindo, né, os grupos nos quais eu tive contato para poder efetuar esse projeto, eles estão atarefados com outras atividades, né? Principalmente porque, como está dentro da dimensão religiosa também, no nosso caso, né? Então, enfim, tem festa de padroeiro, tem não sei o quê, nananana, então, enfim, não tem condições de aplicar essas conversas com calma, né? Porque ficou, enfim, muito em cima da hora. E como, no meu caso, estou pensando em trabalhar com 3 comunidades diferentes, em 3 localidades diferentes, então só tenho condições de fazer isso no próximo ano, mais especificamente. Aí por isso que eu fiquei na dúvida se tinha que obrigatoriamente enviar esses relatos agora, nessa fase de final de ano, justamente pelo encerramento do curso,
mas se houver condições de fazer já no início do próximo ano, para mim ficar até bem melhor. Aí era isso que eu fiquei na dúvida. Ô, Davidson, deixa eu fazer o seguinte, eu vou conversar com o Luiz, porque nós dois estamos coordenando no projeto esse do envio. Então, eu vejo e te dou um retorno, quer dizer, eu dou um retorno para todo mundo, para ver, porque a Perfeito. gente tem uma prestação de conta para fazer, então eu vejo com ele como que a gente pode responder, porque eu acho que esse dado que você traz é um dado muito relevante por causa da quantidade de atividades que a gente tem. Tá? Deixa a gente conversar para eu não te dar uma resposta só a minha, tá? Perfeito. Ok, eu agradeço. Carmen, o microfone está fechado. Tá, eu vi aqui agora. Então, a gente pode encerrar por hoje e aí a gente continua a nossa conversa e eu coloco lá para vocês as conversas que eu tive com o Luiz para a gente ver como é que fica melhor, tá? Pode ser, então? Perfeito. Então, boa noite, gente. Agradeço demais vocês e o trabalho que a gente está fazendo junto, que eu acho que vai ser. Eu estou com muita esperança nesse projeto e eu acho que a gente vai conseguir aprender muita coisa juntos, tá? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço a todo mundo, tá? Tchau, gente. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.